Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria. Iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo e convido você nos próximos minutos a meditarmos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos apresenta neste quinto domingo da Quaresma. O quinto domingo da Quaresma, ele é especial porque ele nos propõe uma reflexão a respeito da paixão do Senhor. Nós iniciamos o tempo da paixão, né? Então, o quinto domingo da Quaresma era chamado antigamente de primeiro domingo da paixão e o domingo de Ramos é chamado de segundo domingo da paixão. Então, mesmo não tendo mais esse nome, né, continua sendo um tempo em que nós nos preparamos de forma mais imediata para a celebração do mistério pascal. É por isso que no quinto domingo da Quaresma, a Igreja segue a tradição de cobrir com um véu as imagens, os crucifixos, né? E a partir deste domingo, então, fazemos uma espécie de jejum dos olhos para que, na Sexta-feira Santa, finalmente, a cruz de Cristo seja desvelada e apresentada para a nossa adoração. Cobrir com um véu as imagens e os crucifixos no quinto domingo da Quaresma é opcional, não é mais obrigatório. Porém, é uma tradição bonita e em muitos lugares se observa. O evangelho deste domingo é tirado de São João, capítulo 12, versículos de 20 a 33. Vejam, é um evangelho interessante. Por quê? Porque a partir do capítulo 13, Jesus já vai estar na última ceia, né? A gente sabe que o Evangelho de São João dedica longos capítulos para este encontro íntimo de Jesus com os seus 12 apóstolos, com os seus sacerdotes, né? Então, os capítulos de 13 a 17 são capítulos dedicados à última ceia. Então aqui, Jesus já está, digamos assim, às portas da sua paixão. E é nesse contexto que alguns gregos vieram e pedem para ver Jesus. E eles pedem para 2 discípulos que, por acaso, têm também nomes gregos, São Filipe e Santo André. Tanto Filipe quanto André são nomes não semíticos, nomes lá da cultura de Jesus, mas são nomes gregos. Esses gregos representam nós, somos nós, que não somos judeus, nós que cremos em Jesus e queremos entrar também, né, nessa promessa que Deus fez a Abraão, de que ele seria pai de uma multidão na fé. E esses gregos então dizem: nós queremos ver Jesus. Esse desejo. E como que Jesus vai se mostrar para eles? Jesus vai se mostrar para eles e para nós através da sua cruz. Essa é a maravilha e, digamos assim, se você for ler em profundidade o Evangelho desse domingo, você vai ver que Jesus quer realmente se manifestar a nós no seu amor, no amor da cruz. Assim, apresentando o Evangelho assim de forma bem rápida, sem a gente parar em detalhes, veja qual é a lógica. Queremos ver Jesus. Aí, então vem lá, Filipe e André apresentam aqueles gregos lá para Jesus e Jesus então responde: chegou a hora. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ou seja, desde o início do Evangelho de São João, no capítulo 2, Jesus tinha dito para Nossa Senhora: ainda não é a minha hora. Agora, pela primeira vez, finalmente, às portas da paixão, Jesus diz: chegou a hora. É agora. Foi para isso que eu vim. Jesus veio para isso. Algumas pessoas têm uma ideia equivocada a respeito de Jesus e acham assim que Jesus veio a esse mundo pregar o Evangelho, etc e tal, trazer o reino de Deus, mas deu tudo errado, vai fazer o quê? Acontecem essas coisas e por um caso fortuito não deu certo e Jesus morreu na cruz.
Isso é uma visão muito superficial. As Escrituras nos mostram com toda clareza que Jesus veio para morrer. Jesus veio por nós, desde o ventre de Maria, desde o útero da sua mãe. Jesus sabe que Ele veio para nos amar e nos amar, assim, não de forma genérica. Não, Jesus pensou em você e pensou em atrair você para o amor através da cruz. É isso que Jesus então diz. Ele ensina naquela pequena parábola, que é um versículo, na verdade, uma frasezinha, uma comparação, uma metáfora. Se o grão de trigo não morrer, ele não produz nenhum fruto. Mas se ele morre, ele produz muito fruto. Jesus vai morrer para não ficar sozinho, para que nós sejamos o fruto dessa sua morte. E São João apresenta aqui, antecipando as angústias de Jesus no Horto das Oliveiras, São João diz que o que é que ele vai dizer? Agora sinto-me angustiado. Né? A palavra que está aqui na nossa tradução portuguesa do Brasil é sinto-me angustiado. No original grego, talvez sinto-me mexido por dentro, comovido. Né? O verbo tetaraktai quer dizer comover, mover de forma intensa, como um mar agitado. Né? Essa é a ideia. E diante dessa comoção de Jesus, ele diz, o que é que eu vou dizer? Pai, livra-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Eis aí, afirmação mais uma vez, foi para esta hora. Foi para isso que eu vim. E vem a ratificação do céu. O Pai, né, como lá no batismo, o Pai falou, agora o Pai vai e diz, né, aceita aquela oferta de Jesus, que pediu, Pai, glorifica o teu nome. O Pai diz, eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Pois bem, e aí então chega o ponto importante que eu gostaria de partilhar com vocês, é já os 3 últimos versículos do Evangelho desse domingo. Diante da cruz, de Jesus que nos atrai com o seu amor, né? Ele diz o seguinte, vou ler um versículo antes, né? Que Jesus diz assim, que quando o Filho do Homem for elevado, eu li a partir do versículo 31, é agora o julgamento desse mundo. Ora, o chefe desse mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus já vem anunciando isso há algum tempo. Na conversa dele com Nicodemos, ele falou isso. Ele repete isso algumas vezes e aqui finalmente ele diz mais uma vez que ele, elevado na cruz, vai atrair todo mundo para ele. E aqui então é que vem, né, o momento fantástico, que é aquilo que a gente chama de julgamento. É agora o julgamento deste mundo. No original grego, está escrito que nun crisis estim. Crisis agora é a crise desse mundo. O que é a crise? A crise é o julgamento. O verbo crino é o verbo separar, discernir. Como você, sei lá, alguém pode, imagine o feijão misturado com arroz. Você vai catar ali o feijãozinho, você está fazendo isso, você está discernindo, você está julgando. Aquilo é o crino em grego, é separar as coisas. Quando você separa a palha do trigo, não é isso? Ali é o crino, é a crise. Quando você separa as ovelhas dos cabritos,
Ali é a crise desse mundo. Jesus está dizendo, agora vem o julgamento. Por quê? Porque eu vou morrer na cruz. E as pessoas que forem verdadeiramente de Deus, que crerem, vão se sentir atraídas pela cruz. E quem não é de Deus, não somente não vai ser atraído pela cruz, vai ser jogado fora. Está escrito, o chefe desse mundo, o príncipe desse mundo, o archon desse mundo, vai ser expulso. No original grego, esse expulso ele é bem forte, porque ele é redundante, vai ser expulso para fora. Né? Ele é enfático, né? Ele tem o ex, duas vezes. Ekblethesatai, exo. Vai ser jogado fora para fora. Né? Então, esse é o grande discernimento. Se você for olhar, no fundo, Jesus está aqui antecipando uma realidade que é o juízo escatológico, é o juízo do fim dos tempos. Quando Jesus vier, você sabe que esse mundo vai passar. E vai terminar tudo em cinza. Não vai sobrar nada. Quando houver o julgamento, todos ressuscitarão. O mundo destruído e os mortos ressuscitarão. As pessoas que eram de Deus, que creram em Jesus, que viveram os seus mandamentos, que morreram em estado de graça, ressuscitarão com corpos belíssimos, luminosos. Né? Mesmo aqueles que já estão no céu agora e não estão ressuscitados. Santa Teresinha está no céu, mas não está ressuscitada. Né? São Tomás de Aquino, São João Bosco, os santos de nossa devoção, eles irão ressuscitar. Estão agora no céu só com a alma, mas depois vão ressuscitar e vão ressuscitar luminosos, belíssimos. E as pessoas más também irão ressuscitar. Mas já que a alma delas é uma alma condenada ao inferno, uma alma completamente deformada pela maldade, pela malícia do coração delas mesmas, elas irão ressuscitar e os seus corpos serão corpos horrorosos, monstruosos. Por quê? Porque finalmente, né, o corpo irá transmitir aquilo que a alma é. Quando nós estamos aqui nesse mundo, você olha para o rosto de uma pessoa, você não sabe como é que está a alma dela. A pessoa pode ser belíssima por fora, etc. Porque nós somos medíocres, né? Somente as pessoas muito más é que transmitem a maldade com o rosto. E somente as pessoas muito boas e santas é que transmitem a própria santidade só do olhar, só com o rosto. Os outros rostos, os nossos rostos, são medíocres. Nós não conseguimos transmitir. Mas quando nós ressuscitarmos, nós iremos mostrar com o corpo quem nós somos de verdade. E então, quando ressuscitarmos, justos e injustos, salvos e condenados, aparecerá o juiz, Jesus. E ele vai vir com a cruz. Com a cruz como um estandarte, como um lábaro glorioso. E a cruz será terrível para os demônios e para os condenados. Mas ela será uma consolação para os eleitos. E ali a cruz atrai os eleitos e repele os condenados para o inferno eternamente.
A gente podia fazer uma comparação para entender o que é que acontece. Se imagine que você tem limalha de ferro, né? Misturada com palha, com, sei lá, restos de madeira. E ali você então pega um ímã. E com o ímã, o ímã vai puxando o ferro, né? E deixando de lado aquilo que não é o ferro. É isso que vai acontecer. Esse é o julgamento. Essa é a crise deste mundo. É agora o julgamento desse mundo. Meus queridos, nós estamos nos aproximando dos dias em que vamos celebrar a paixão de Jesus. Quem é de Cristo vai cantar: vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Quem não é de Cristo vai ignorar o amor com o qual nós fomos amados, vai virar as costas para Jesus. Então iniciamos esse tempo da paixão, sabendo que esse tempo da paixão é o tempo do julgamento, é o tempo da crise, é o tempo do discernimento, é o tempo da separação. E isso que vai acontecer no último dia, das ovelhas e dos cabritos serem separados, isso precisa acontecer com você já agora. Aproveite esse tempo da paixão para que você faça o seu exame de consciência. Sim, porque dentro de você tem trigo e tem joio. Dentro de você tem pérola preciosa, mas tem também muita sujeira e lixo. Se você está em estado de graça, mesmo que você tenha a graça de Deus em você, dentro de você ainda tem muita coisa desordenada que precisa ser levado para Cristo. Precisa ser levado para a cruz de Cristo, para os pés de Jesus na cruz. Então, vamos fazer uma coisa bem prática, um exercício bem prático para estes dias da paixão. Vamos fazer um bom exame de consciência. Aliás, isso deveria ser uma coisa não somente desses dias da paixão, deveria ser uma coisa da sua vida inteira. Santo Inácio de Loyola, que era um grande desentortador da vida dos outros, as pessoas tinham a vida toda torta, longe de Deus, ele tinha em grande consideração o exame de consciência. Quando ele fundou a Companhia de Jesus, na regra de vida dos jesuítas, por causa de doença, de viagem ou de outras coisas, ele dispensava tudo dos jesuítas. Dispensava a oração, o ofício, a missa, se quisesse, mas não tinha dispensa para o exame de consciência. O exame de consciência, mesmo doente, mesmo de cama, você tem que fazer o exame de consciência. Por quê? Porque é nesse exame de consciência que você se coloca debaixo da luz da cruz de Cristo. Para ver a ingratidão com que você deixou de amar aquele que amou você. E se armar de gratidão, colocando diante de Deus a sua vida inteira. Então, colocar-se debaixo do olhar de nosso Senhor, um olhar bondoso. Esse olhar bondoso de Jesus na cruz, que atrai aqueles que querem amá-lo e que repele os orgulhosos e soberbos. O mesmo olhar que Cristo dirigiu a Pedro, ele dirigiu a Judas também. Mas a reação foi bem diferente. Né? Ou seja, era o mesmo olhar de bondade. E, no entanto, a reação foi tão diversa. Um
se desesperou e se enforcou e está condenado para todo sempre no inferno. O lugar de Judas no inferno é um lugar bem profundo, junto com Satanás, que é o chefe dos demônios. Porque a traição de Judas foi imensa. Judas foi amado imensamente por nosso Senhor e rejeitou esse amor. Mas, por outro lado, nós temos São Pedro. São Pedro que recebeu também o olhar de Jesus, o olhar de bondade, e soube ver a sua ingratidão e soube dizer: Senhor, eu pequei, eu vos ofendi. São Pedro teve verdadeira contrição, viu a ingratidão dele de negar Jesus e por isso hoje está sentado na glória do céu nos lugares mais elevados. Primeiro dos apóstolos. Que maravilha! Como que a gente então deve fazer? Se coloque debaixo do olhar de Jesus. Procure um exame de consciência detalhado, né? Procure, tem esses formulários na internet. Você vai lá, baixa um formulário de exame de consciência detalhado e se prepara para uma boa confissão. Mesmo que você não possa se confessar agora, se no lugar onde você se encontra tem pandemia, não tem padre à disposição para ouvir sua confissão agora, mas você faça seu exame de consciência e faça o ato de contrição mais perfeito que você possa fazer. Se você realmente estiver arrependido de ter ofendido a Deus, por amor a Deus, os seus pecados serão perdoados desde que você, juntamente com esse pedido de perdão, tenha o propósito de obedecer Jesus, que pede que a gente confesse os pecados mortais. Ou seja, que você vá confessar assim que tiver uma oportunidade. Então, saiba disso. Não somente nesses tempos da paixão de Cristo, em qualquer tempo do ano, nós temos sempre à nossa disposição um instrumento maravilhoso de um belo exame de consciência, em que você, arrependido dos seus pecados, por ter ofendido a Deus, sumamente bom e digno de ser amado, você pede perdão. Naquele momento, seus pecados são perdoados desde que você esteja com o firme propósito de obedecer a Jesus e confessar aqueles pecados o quanto antes. O quanto antes. Eu insisto nisso porque tem muita gente que nesses tempos agora de pandemia, de limites restritivos, não está tendo condições de se confessar e pode estar sendo tentado de desespero. Não é? Não, meu filho. Não, minha filha. Se coloque debaixo do olhar de Cristo crucificado, aquele olhar de bondade, com o qual Jesus olhou para o bom ladrão. Todos nós, diante da cruz de Cristo, podemos escolher de ser o bom ou o mau ladrão. O bom ladrão olhou para Jesus, olhou para aquele olhar de bondade e creu, teve fé na misericórdia de Cristo, pedindo perdão de tê-lo ofendido, não querendo nunca mais pecar. O mau ladrão, no entanto, que recebeu o mesmo olhar de Cristo, só sabia blasfemar e ofender a Deus. Então esta é a crise deste mundo. Esse é o julgamento. Aqui vem a peneira, né, para separar o joio do trigo. Nós podemos verdadeiramente já viver, desde já, a alegria de ser perdoados por Deus. E se você tem a oportunidade maravilhosa de se confessar, confesse nesses dias para celebrar uma santa e frutuosa Páscoa do Senhor. Vamos lá, é o tempo da paixão. É o tempo
em que a cruz é elevada para nos atrair. Quando eu for elevado, atrairei todos a mim. De fato, esse amor de Cristo nos atrai. Faça seu exame de consciência, peça perdão, faça um ato de contrição o mais perfeito que você puder e então celebraremos a Páscoa do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.